Olá pessoal, hoje nós vamos entender o que são os arcanos menores. Nós já aprendemos nos módulos anteriores o que são os arcanos maiores. Primeiro, vale lembrar que arcano quer dizer mistérios. Então, se nós entendemos que os arcanos maiores representam os mistérios maiores, se os arcanos maiores contam a história da nossa vida, a nossa evolução, os arcanos menores são os mistérios menores. Os arcanos menores, eles contam a nossa história no dia a dia. Eu sou Bob Monteiro, aqui do Espaço Arte Tarô, sou tarólogo, cartomante, instrutor de tarô, e o meu objetivo aqui é ensinar vocês a aprender a jogar tarô do zero de uma forma simples e descomplicada e sem palavras-chave. Então bora lá para vocês entenderem. Essa aula de hoje eu trouxe para vocês e eu faço questão que vocês anotem, porque elas vão fazer a grande diferença no dia a dia dos atendimentos de vocês. Por quê? Essa é uma aula que eu tenho lá na minha plataforma do meu curso pago, mas não me custa trazer para vocês, porque ela vai trazer aquela diferença do seu dia a dia, do quanto você pode cobrar em relação a uma consulta de tarô. Haja vista, gente, que nas redes sociais hoje existem muitos tarólogos fazendo lives e cobrando lá 5, 10 reais por uma pergunta. E por que tem tarólogo que cobra 50, 100 reais por uma única pergunta? Porque existem tarólogos que cobram 50 reais uma hora de consulta de tarô e tem outros que cobram 700, 900, R$ 1.000 e até mais. Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver que existem tarólogos que têm essa margem de preço nas suas tabelas de atendimento. O diferencial é o quanto você tem de referencial teórico. Porque o tarólogo ele não tem o compromisso de adivinhar nada, de prever o futuro. O tarólogo ele é um estudioso dos símbolos contidos nas cartas de tarô. Mas quando você tem o referencial teórico maior, quando você tem algumas sacadas que você lança a pergunta, sai uma carta e você olha e lembra dessas sacadas que eu vou passar para vocês hoje, os seus consulentes vão dizer, meu Deus, que diferença que é esse tarólogo com outros que eu já fui. Porque isso faz a diferença na margem de preço que vocês vão cobrar. Então vamos lá. Primeiro vamos entender o que são os arcanos menores. Já entendemos que os arcanos maiores, eles trazem o arquétipo da nossa história evolutiva. Então os arcanos menores falam do nosso dia a dia. Os arcanos menores, eles se consistem em 5 elementos. Então vamos lá. Nós temos o elemento ar, espadas. Nós temos o elemento água, copas. Nós temos o elemento fogo, paus. E nós temos o elemento terra, ouro. E aonde fica o quinto elemento? O quinto elemento é o elemento espiritual. É o elemento que consiste a nossa existência. Que faz com que toda a nossa engrenagem de ar, copas, fogo e terra aconteça no nosso dia a dia. Os arcanos menores também, eles têm uma representatividade com o número. Eles são divididos em 4 grupos. Espadas, copas, paus e terra. Dentro desses grupos, eles são numerados de 0 a 10 e depois nós temos mais 4 cartas que representam a corte. A corte ficará para um próximo módulo. Então nós temos lá o número 1, que é representado pelo naipe de As, até o número 10, que é a última carta dessa numeração que consiste dentro dos arcanos menores. E depois nós temos, dentro da corte, nós temos pajem, cavaleiro, que alguns decks de tarô não vem o cavaleiro, vem a princesa, também está tudo certo, vocês vão poder fazer uma leitura sem problema nenhum. Daí nós temos a rainha e o rei. O quinto elemento, gente, aonde que ele consiste dentro dessa estrutura do tarô, que é uma estrutura fixa. Nós já falamos antes que não é uma estrutura engessada, mas ela tem essa estrutura fixa, né? Dos arcanos maiores, dos arcanos menores, de numeração de 1 a 10 e a corte. Ela se consiste no quinto elemento na corte, porque a corte nos representa. Já que a corte representa a nobreza do tarô, quem somos nós dentro do jogo de tarô? Nós somos a corte, porque nós somos seres humanos e somos nobres. Então, o quinto elemento consiste dentro da corte e a corte nos representa. Agora eu peço que vocês anotem, porque essas sacadas que eu vou trazer para vocês, e o meu professor falava muito, gente, dessas sacadas que você tem que ter dentro do jogo de tarô, que vai fazer a grande diferença.
Quando alguém fala para mim, né? Quando alguém me pergunta, Bob, qual o valor da sua consulta? Eu passo o meu valor e as pessoas falam, nossa, mas né, tem outros tarólogos mais acessíveis. E eu sempre digo, olha, tarólogos tem muitos e excepcionais, mas o Bob Monteiro só tem um. E esse é o meu valor do trabalho. E as pessoas entendem que eu trago um diferencial. E com isso, elas pagam os valores que eu coloco para os meus atendimentos. Então anotem essas sacadas que vai fazer diferença na jogada de vocês. Então tentem anotar a partir de agora que a estrutura dos arcanos menores vão seguir essas mesmas regras. Primeiro, você vai olhar para o número da carta. Vai trazer um significado. Lembra que nós já falamos do significado dos números lá no primeiro módulo. Vai ter os elementos. Qual é o elemento que representa essa carta, né? Ar, espadas, água, copas, paus, fogo, terra, ouros. A segunda vai ser as figuras. O que essa figura traz para você? O terceiro vai ser a nobreza. Qual a representatividade dessa carta dentro daquela jogada de tarô? A nobreza você vai identificar quando sair as cartas da corte. Uma outra sacada que eu trago para vocês. Todas as cartas terão positivo e negativo. Gente, tem um livrinho do Hermetismo, acho que é Estudando a Filosofia do Hermetismo, de Kybalion. É um livrinho fininho, chato de ler, para que vocês entendam a leitura desse livro de Hermetismo. Vocês vão ter que ler uma, duas. Eu acho que eu até tenho aqui, que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. É esse livro aqui. Ele é fininho, mas é um livro muito chato de se ler. Mas ele faz diferença, ele traz sacadas para vocês entenderem melhor a leitura das cartas no jogo de tarô. Então, por que a gente fala muito do positivo e negativo? Eu sigo a teoria de Kybalion, né, e uma dos 7 princípios do hermetismo dele é sempre onde houver luz, a sombra. Onde houver o bem, há o mal. Né, onde houver dia, há noite. Então, sempre onde houver o positivo, vai haver o negativo. Então, é preciso que vocês façam essas leituras, que vocês vão fazer a diferença na leitura de vocês. Um segundo ponto. Plano. Olha o primeiro, segundo, terceiro plano. O que é que essa carta mostra para você? O que ela representa para você? A cena. O que é que você vê dentro dessa cena? Os símbolos. Quais são os símbolos constantes ali? É o símbolo de espadas? De que forma essa espada está representada dentro dessa cena? E depois vocês olham o plano. O que vem no primeiro plano? O que te chama atenção dentro dessa estrutura toda, dentro de uma carta? Um outro macete que vai trazer a diferença para vocês é o seguinte. Eu usei muito isso para que ela ficasse constante na minha mente. Então nós temos o elemento ar. O elemento ar representa os pensamentos. Nós temos o elemento copas, água, que representa as nossas emoções. Nós temos o elemento fogo, que representa a nossa energia, a nossa ação. E nós temos o elemento terra, ouros, que representa tudo que é material, tudo que é tocável, tudo que é atingível. Então nós temos que pensar o seguinte, eu fiz essa regrinha e ela funcionou muito na minha vida e até hoje ela é muito presente. Então olha aqui, ó, você pensou, você sentiu, você agiu, você conquistou. Então você pensa espada ar, você sente copas água, você age fogos paus e você conquista terra ouros. Então é uma regrinha para que vocês não esqueçam o significado dos 4 elementos dentro do jogo de tarô para aqueles que estão começando. Uma outra coisa para ficar claro, para que vocês identifiquem os elementos na hora da leitura, principalmente quando a gente está começando, é o seguinte. O naipe de espadas, eles querem ser vencedores pelas ideias. Eles querem vencer pelas ideias, pelo argumento. São pessoas inteligentes, são pessoas que pensam e que falam com propriedade daquilo que eles acreditam. Copas, eles querem ser amados. O único objetivo de copas é o amor, é o sentimento, são as emoções, que podem ser emoções boas ou emoções ruins, mas é o mundo das emoções, eles querem ser amados. Paus, fogo, eles querem ser herói. Muitas vezes eles querem ser herói na força. Então é preciso entender que algumas vezes, dentro dessas jogadas,
os elementos de paus, né, representado por fogo, às vezes eles podem ser violentos. E o naipe de ouros, terra, eles querem ser ricos. Então quando você olha lá para o pajem de ouros, vocês vão entender que ele quer ser rico. Sabe aquela criança mimada, que às vezes ela nem tem todos os recursos, né? Os pais nem têm todos os recursos, mas ela se acha rico e snob e acaba fazendo com que os seus colegas se sintam inferiorizados perto dela, porque elas querem ser ricas. Então, espadas querem ser heróis, querem vencer pela inteligência, copas querem ser amados, paus querem ser heróis e ouros eles querem ser ricos. Começando aqui a introdução para que vocês saiba o quanto você pode fazer a diferença num jogo de tarô. Muitas vezes as pessoas ficam presas às palavras-chave e o meu objetivo é fazer com que vocês fujam disso. Porque existem tantos elementos para que vocês identifiquem dentro de uma jogada e dá uma resposta e faça com que o seu consulente fique como isso? Gente, dentro dos arcanos menores, vocês vão poder falar qual é a lua, qual é a cor, qual é a posição, qual é a estação do ano. Tudo isso você tem de referencial para fazer uma jogada supimpa e trazer a diferença para o seu cliente. Então bora anotar lá. Vamos aqui falar de espadas. O mundo dos pensamentos e da comunicação, o mundo das palavras, né? O elemento ar, ele é o nosso sopro de vida. Quando você nasce, quando você dá aquele arrebento e chora, que é o primeiro sopro de vida, é a manifestação do elemento ar. O símbolo alquímico é o triângulo pontado para cima com um risco. E nas cartas ele é representado por uma espada. O domínio é o domínio da comunicação e do pensamento. A cor, ela é amarela. O tempo do elemento ar, do naipe de espadas, é o presente. A estação é o inverno. A lua é nova. A posição social que representa os elementos de espadas são os militares, né? Eles são rápidos de raciocínios e eles estão sempre em batalha. E para isso eles precisam muito do raciocínio lógico. O que mais? O sexo dentro do naipe de espadas. Qual seria? Gente, o sexo do naipe de espadas é o sexo por sexo. E pode ser até virtual. Desde que traga prazer, ele não importa do presencial ou do virtual. Desde que haja o prazer explícito ali. Os pontos positivos do elemento ar são bons ventos, capacidade de pensar, boa capacidade de se comunicar. Pontos negativos, as ventanias, as tempestades, que fazem parte da vida de todos nós, a racionalidade e a capacidade limitada de pensar e falar. Quais são as doenças voltadas para o naipe de espadas do elemento ar? Faço uma observação aqui. Tarólogo não é médico. Tarólogo, ele é um estudioso das cartas, dos símbolos, dos elementos constantes ali. Então, tarólogo não tem um compromisso de passar diagnóstico. Mas dentro de uma jogada, ou quando vocês forem fazer uma mandala de previsão anual, tem uma casa que fala da saúde, se eu não me engano, é a casa de junho ou julho. Mas lá para frente eu vou mostrar para vocês nos métodos. Então o que acontece? Tem lá que fala de saúde. Então você pode dar uma orientação quando você vê uma carta e falar, olha, seria interessante que você procurasse um médico tal, para tirar qualquer dúvida e para que você fique mais tranquila. Mas quais são as doenças relacionadas ao elemento ar? São as doenças alérgicas, as pulmonares, as respiratórias e algumas possibilidades de cirurgia. Haja visto o naipe de espada, a lâmina cortante. Dentro dos arcanos maiores, existe arcanos maiores que têm a representação do elemento ar? Existe sim. É o mago, os enamorados, a força e a torre. Qual é a conotação evangélica cristã para o elemento de espadas? Mas Bob, existe isso? Existe, gente. Por isso que eu digo para vocês, anotem tudo isso, que vai fazer a grande diferença nas leituras de vocês. Vocês não precisam ficar presos às palavras-chave. Tem muito material e o tarô tem muito mais respostas do que pergunta. Vejamos,
Primeiro, o signo fixo de espadas é Aquários, é o homem alado. O evangelista que representa o naipe de espadas é Mateus. E a sua passagem bíblica diz assim: o seu relato começa quando Cristo vem ao mundo. Então, essas são todas as características que vocês vão estudar sobre o elemento espadas. Então, gente, esse é o mundo do elemento ar. Mas, Bob, você falou aqui da cor, da estação e da lua. Gente, se vocês procurarem na internet, pode ser que haja alguma divergência. Por quê? Porque são linhas de pensamentos que divergem uma da outra. A minha linha de pensamento, a qual eu sigo, é essa aqui. Então, aonde a cor é amarela, o tempo é o presente e a estação é o inverno. Em algumas outras linhas de pensamentos, copas representa a estação do inverno. Então, vai de vocês seguir a linha com que vocês mais se identificam. Essa é a linha que eu sigo, ok? Então, vejamos aqui, olha. Copas. Copas tem o mundo das emoções, o nosso fluxo sanguíneo. É tudo que flui dentro da gente. Não só líquido, mas também todas as emoções, boas e ruins. Nós temos como elemento água e o sangue que corre em nossas veias. O símbolo alquímico é o triângulo para baixo e nas cartas são representadas por uma taça. O domínio são os domínios das emoções e dos sentimentos. A direção é sul, a cor é azul, o tempo é o tempo passado, né? São as memórias afetivas, boas ou más. Lembre-se que tudo tem essa polaridade do bem e do mal. A estação é a primavera, que é a estação das chuvas. Então, eu acho que faz todo sentido, por isso que eu sigo essa linha. A lua é a lua minguante. A posição social representa o clero, né? O divino. Por que representa o divino nessa posição social? Porque o divino é algo que você não vê, você sente, né? Você tem a fé ou não tem. A mesma coisa que as emoções. Você sente amor ou ódio. Você não vê o amor, você não vê o ódio, mas você sente. O sexo dentro dos arcanos de copas é o sexo romântico, é o sexo por amor, é aquele sexo meloso, é aquela coisa exacerbada, né, daquelas relações que chega à beira de você falar, calma, pare, me dê ar para respirar, porque é melosa demais. Então é aquele sexo romântico. Os pontos positivos, bons sentimentos, boas lembranças, boa intuição. Lembre-se que a intuição está ligada ao elemento água. Quais são os pontos negativos? Mágoas, inundações, rancores, ódios. Doenças relacionadas. Doenças mentais, doenças emocionais, a depressão, a ansiedade, doenças circulatórias, doenças do sangue e varizes. Então são essas possibilidades de doenças que podem surgir quando sai uma carta do elemento copas, ok? Mas vale lembrar que nós não somos médicos. Os arcanos maiores relacionados. Sacerdotisa, carruagem, enforcado e estrela. Qual seria a conotação evangélica cristã para os arcanos de copas? Signo fixo do elemento copas. Águia na luz, serpente nas trevas. Qual é o evangélico que representa o elemento copas? É o João Batista, que tem uma passagem bíblica que diz assim: é mais marcante nele o voo do Espírito rumo às esferas superiores. É quando Cristo tem a sua ascensão aos céus. Por isso que é representado pela figura da águia. A águia é o único animal existente no planeta que pode olhar direto para o sol. Então esses são os elementos de copas. O elemento paus. O mundo dos movimentos, o mundo do fazer acontecer. É a nossa força motora, os nossos movimentos. Então vamos lá. O elemento fogo, que é a força do movimento. Porque tudo que você vai fazer, esse gesto que eu estou fazendo aqui agora, gravando esse vídeo para vocês, é feito através dos meus movimentos, da minha força motora, que se manifesta através do elemento fogo. Paus, os movimentos que fazemos para que tudo aconteça em nossas vidas. Símbolo alquímico, o triângulo para cima. Dentro das cartas é um bastão de madeira que representa o elemento paus, fogo.
Domínio. Ele tem como domínio da energia física, espiritual e sexual. O naipe de paus, ele é o mais sexual dos 4 elementos. A direção é oeste e o signo fixo é de leão. A cor é vermelha, o tempo, gente, é agora, já. Não é presente, é agora, é já. Presente seria dentro desse prazo de 24 horas. O elemento fogo não tem prazo. Você faz, é um piscar de olhos, é um estalar de dedos. A estação é o verão, a lua é crescente, a posição social do elemento de paus é o proletariado. É aquele que trabalha mesmo, que põe força para fazer acontecer. O sexo é sexo por sexo e às vezes chega a ser violento. Então é preciso ficar muito atento em relação às questões afetivas dentro de uma jogada quando o elemento é paus. Os pontos positivos: capacidade de produzir, ele é erótico, ele é sedutor, corajoso e tem uma disposição física fora do comum. Quais são os pontos negativos de paus? É violento, ele é tirano e ele é desmedido. Então, se ele não souber dosar isso, acaba sendo muito negativo e tóxico. Quais são as doenças que representam o naipe de fogo, paus? São as questões metabólicas, problema de pressão alta, problemas cardíacas, inflamações e hematomas. Então, dentro de uma jogada de doença, essas são as possibilidades. Quais são os arcanos maiores relacionados com fogo? Imperatriz, justiça, morte e lua. O signo fixo de leão, que representa, gente, o rei de Judá. Então, a sua conotação evangélica cristã vem através do evangelista Marcos, que a sua passagem bíblica diz assim: seu evangelho inicia com as palavras daquele que chama no deserto, quando Cristo vai fazer a sua peregrinação e se torna o rei de Judá. Então essas são as referências do elemento fogo. Nós vamos falar do elemento terra, ouros. O mundo em que tudo é dinheiro, o mundo em que tudo é material, tudo que é tocável, tudo que é atingível e tudo que é limitado, representa o universo de ouros, terra. Então vamos lá. O elemento terra representa o naipe de ouros, é o nosso corpo físico, é tudo que é palpável. O símbolo alquímico é o triângulo para baixo cortado e nas cartas é uma moeda, também chamada de pentáculo. O domínio é um material físico limitado, a direção é norte, a cor é verde ou marrom. O tempo de terra é o tempo futuro, porque tudo leva tempo para acontecer. A semente tem que ser plantada, regada, cuidada, adubada, até que ela se transforme numa árvore frutífera. Então é o tempo futuro. Posição da lua é a lua cheia, né? A lua da bonança, a lua dos desejos. A posição social é a burguesia e os nobres, os ricos. O sexo dentro do naipe de ouros, ele é básico, porque ele não tem tanta emoção. Ele está mais preocupado na sua posição social, em ganhar dinheiro. Ele sente muito mais prazer no dinheiro do que na relação sexual ou em qualquer relação afetiva. Pontos positivos: fertilidade, bons frutos e riqueza. Pontos negativos: é estéril, é acumulador, é seco, sem qualquer utilidade e é aquela terra árida. É quando você tem uma grande área de terra que não pode plantar nada, que nada se dá. Quais são as doenças relacionadas ao universo de terra, ouros? São as doenças da alimentação, dos ossos, excesso de gordura, gastrite, úlceras, diabetes, azia, doenças do fígado, queda de cabelo e obesidade. Essas são as possibilidades de doenças relacionadas ao naipe de ouros. Quais são os arcanos maiores relacionados ao naipe de terra? Imperador, eremita, temperança e o sol. Dentro da conotação evangélica cristã, o signo fixo de ouros é o signo de touro. Terra é aquele que deseja ter. E o evangelho que representa o naipe de ouros na Bíblia é Lucas, que diz assim na passagem bíblica dele: nele se coloca a questão de Zacarias e o sacrificador de animais. Lembra do touro? Quando Moisés
sobe a montanha e ele volta, fizeram um símbolo pagão para se adorar de ouro, que é o touro. Então, essa é a representação bíblica do naipe de ouros. Bob, você falou exatamente dos 4 elementos. Falamos do elemento ar, deu todas as características, o elemento copas, o elemento paus e o elemento terra. Aonde fica o 5º elemento? O 5º elemento está aqui. O 5º elemento é a nossa força oculta. Então, para que eu possa falar, para que eu possa pensar, para que eu possa gesticular, para que eu possa sentir feliz aqui, gravando esse curso para vocês, para que vocês se tornem um tarólogo e ganhem dinheiro, como um dia eu transformei minha vida, para que vocês acumulem bens e sejam felizes da forma que vocês escolham para vocês, eu preciso ter alguém que faça tudo isso acontecer, que nada mais é do que o meu espírito. Sem essa força invisível, nada aconteceria. Então vejamos, o 5º elemento é a nossa alma, é a nossa existência. Quais são os símbolos representando do 5º elemento éter? É o círculo, muitas vezes representado pela Ouroboros. Ouroboros é a serpente que engole a própria cauda eternamente. Esses são os símbolos que representam, de alguma forma, o nosso 5º elemento. Quais são os domínios do 5º elemento? Onde tudo começa, onde você acredita e onde tudo se acaba. Quais são as cores que representam o 5º elemento? Preto ou branco? Até porque você não enxerga, então você imagina e deduz que possa ser preto ou branco. Daí vem a polaridade de Kabalion, né? Aonde há luz, há sombra. Como existe a polaridade em tudo em nossas vidas, muitas vezes você pode ser uma pessoa com domínio espiritual iluminado de luz, como você pode ser uma pessoa, né, triste, amargurada, ruim. Então essas são as representações dentro do domínio. Quais seriam a cor? Preto ou branco, mas você não enxerga. O tempo é o tempo da eternidade. Que seja eterno enquanto dure. É o tempo de vida que você tem. Qual a estação? Todas. Qual a direção? Todas. E quais são as luas? Todas. Porque é uma força maior, que não está ligada à lua nova, à lua cheia, a leste, a oeste, norte e sul, primavera, verão, outono. Ele tem o domínio de tudo e de todos. Ponto positivo é saber que existe uma dimensão espiritual dentro de cada um de nós. É você ter fé e acreditar. E quais são os pontos negativos? É a inconsciência, é não acreditar em nada, achar que você está aqui porque você tem que estar aqui, ponto e acabou. É não acreditar que existe uma força maior, seja ela Deus, o universo, santos, anjos, orixás. O que nós temos de conotação religiosa? Todas as anotações fazem parte dentro desse 5º elemento. Então essa é a introdução dos arcanos menores. Agora na próxima aula a gente vai começar pelo arcano de espadas, para que vocês entendam do 1 ao 10 e consequentemente copas, fogo e terra, e depois nós vamos voltar com a corte, ok? Beijo do Bob.